passado às vezes não morre, ele apenas espera o momento certo para gritar. Eu estava lá, naquela noite fria, no meu refúgio no Círculo Polar Ártico, DREA. Ania Petrova, ex-analista de inteligência de sinais soviética e agora reclusa. Minha rotina era monitorar frequências de rádio amadoras, um hobby, uma fuga. Mas então, meu equipamento captou algo, um pulso digital, algo complexo, codificado demais, que vinha de uma área remota e desolada na costa siberiana. O padrão do sinal era impossível, inacreditável. Uma tecnologia de criptografia que oficialmente só existia em protótipos secretos da Guerra Fria, algo que jamais deveria ter sido implementado. Meu coração disparou. Eu sabia que aquilo não era um erro. A decodificação inicial revelou fragmentos, instruções técnicas arcaicas, uma menção a um projeto ultra-secreto dos anos 70. Codinome Cronos, oficialmente cancelado, considerado inviável, perigoso demais. Minha vida pacata ruiu naquele momento. O sinal não deveria existir. E sua origem sugeria que Cronos talvez não tivesse sido cancelado de verdade. Ou pior, algo muito mais perturbador aconteceu ali. Eu senti isso, um arrepio na espinha. O pesadelo estava apenas começando. Eu, Ania Petrova, não podia deixar aquilo para lá. A minha vida pacata em minha estação remota no Círculo Polar Ártico tinha acabado. Eu precisava saber. Minhas mãos, calejadas de anos no rádio, agora trabalhavam freneticamente no teclado, mergulhadas nos fragmentos daquele pulso impossível. As instruções eram um pesadelo, falavam de manipulação de campos quânticos, de estabilizar anomalias temporais, de extração de energia. Palavras que pareciam tiradas de um roteiro de ficção científica, mas com uma precisão técnica arrepiante. Não era teoria, era um manual. A tensão subiu. Minhas investigações discretas não passaram despercebidas, pois logo veio uma ligação fria, um aviso direto. A voz robótica citou Segurança Nacional. Arquivos sensíveis mandaram-me parar, mas como eu já estava no meio de tudo, tentaram me desacreditar. A narrativa oficial era que Cronos não passava de um programa de defesa obsoleto. Um projeto militar soviético esquecido, sem importância, uma farsa. Eu sabia. A agência de segurança russa queria me calar, me fazer parecer louca, mas eu não sou. Eu sei o que ouvi. Eu fui atrás. Eu tinha que ir. Encontrei um antigo colega do meu falecido mentor, o Dr. Dmitry Volkov. Ele era um físico brilhante, que morreu em um acidente industrial numa base secreta soviética, em algum ponto da costa siberiana, décadas atrás. Seu nome era Sergei. Ele morava escondido numa vila remota na tundra siberiana, um homem quebrado pelo medo. Sergei mal conseguia falar, tremia, murmurava sobre Volkov, sobre a obsessão dele com uma pesquisa proibida, o acidente. Ele disse: não foi acidente, foi um encobrimento para algo catastrófico. Eu senti um frio na espinha, pois a verdade estava apenas começando a se revelar. Eu voltei para minha estação. Os fragmentos do sinal, antes um emaranhado, agora faziam sentido. Cada pedaço era uma peça de um quebra-cabeça macabro. Decodifiquei mais. Eram coordenadas precisas para uma instalação remota no coração da tundra siberiana. E junto com as coordenadas, uma frase iniciando fase 3, distorção temporal nominal, perdendo-os. Perdendo-os, aquelas palavras ecoavam na minha cabeça. Não era só um experimento. Pessoas foram perdidas, pessoas foram sacrificadas, ou pior, foram levadas. Ignorei os avisos, as ameaças da agência de segurança, as falsas pistas. Nada mais importava. A verdade sobre o Cronos me chamava, e eu tinha que ir. Preparei minha mochila e meus equipamentos. Não era uma viagem de turismo, era uma caçada. Encontrei um guia, um caçador local chamado Sergei, um homem de poucas palavras, mas com olhos que já viram de tudo na tundra siberiana. Ele conhecia cada trilha do deserto congelado, cada lenda do gelo. Era o homem certo para o inferno que eu procurava. Foram dias de travessia, enfrentando o vento cortante, o frio implacável, a vastidão branca que parecia querer nos engolir cada passo. Era uma batalha.
Mas a urgência em meu peito me impulsionava. Eu sentia que estava perto, perto de algo terrível, então ela surgiu no meio do nada, uma estrutura imensa. Não era uma cabana. Nem um posto de pesquisa comum, era um complexo de concreto, semi-engolido pela neve e pelo tempo, como um monstro adormecido, a instalação estava ali. Exatamente onde as coordenadas apontavam, um fantasma do tempo, a entrada principal, parcialmente desabada. Parecia um portal para outra dimensão. O ar ali era diferente, pesado, com um cheiro metálico e úmido. Lá dentro, o tempo parecia ter parado. Equipamentos cobertos por limo, fios roídos, parecia que todos tinham fugido às pressas, ou tinham sido levados. Diários abertos sobre mesas enferrujadas, canetas largadas no meio de uma frase, uma sensação de interrupção violenta pairava no ar. Eu podia quase ouvir os gritos, os passos apressados. Foi, num nível subterrâneo, escondido por uma porta falsa, que encontrei o coração do mistério, um laboratório intocado. Lá estavam os diários do Dr. Dmitry Volkov. Meu mentor, suas anotações finais e os dados eram chocantes. O projeto Cronos não era sobre energia, nem sobre defesa, era uma tentativa insana de abrir e estabilizar portais para outros momentos no tempo, para extrair recursos, para observação, mas algo deu muito errado. A interrupção não foi um cancelamento, foi um colapso incontrolável. As palavras de Dmitry, escritas com uma caligrafia desesperada, confirmavam eles haviam perdido o controle. O sinal de rádio que eu captei não vinha do passado, era um eco temporal distorcido, instruções de fechamento de emergência enviadas por Dmitry momentos antes do desastre. Presas num loop quântico, um grito de socorro através do tempo, eu decifrei as últimas entradas. A instalação não estava abandonada, o experimento criou uma fratura temporal localizada. Ela ainda ressoava a energia residual, era instável. Dmitry tentou reverter o processo, tentou enviar um aviso final, ele se sacrificou para conter a anomalia. O sinal era um pedido. Uma instrução para finalmente selar a fenda, e eu estava lá, eu era a única que podia fazer isso. O que Ania Petrova descobriu naquele laboratório no Círculo Polar Ártico a atingiu como uma revelação sombria. Dr. Dmitry Volkov, seu mentor, não estava apenas pesquisando e havia aberto uma ferida no tempo. O projeto Cronos era uma audaciosa tentativa de forçar portais, de arrancar energia de outros momentos. Mas a coisa saiu do controle. A mensagem final do Dr. Dmitry Volkov era clara, brutal. O Cronos não só trazia ecos do passado, ele sugava a energia de um futuro que ainda nem existia. Um futuro instável, talvez, no desespero. O próprio Dr. Dmitry Volkov tentou o desligamento, ele se prendeu à anomalia. Um sacrifício para conter o inferno que ele mesmo havia criado. Contudo, o sinal, aquele que Ania Petrova captou, estava incompleto, uma falha na transmissão. Ania Petrova estava ali, no coração gelado da Sibéria. As mãos tremendo sobre um painel de controle congelado, as instruções fragmentadas que decodificou não eram para reativar o pesadelo, eram para finalizá-lo. Para selar a fratura de uma vez por todas, seu coração batia forte. Sua vida em jogo. Ania iniciou a sequência. Um rugir metálico atravessou a instalação. As luzes, fracas, piscaram como olhos moribundos. O ar crepitava ao redor dela, que sentia o espaço-tempo se retorcendo. Uma força invisível puxando e empurrando. O cheiro de ozônio queimava suas narinas. Cada segundo era uma eternidade, com os últimos segundos escorrendo. Ania forçou o botão final. O núcleo experimental berrou um estalo ensurdecedor. Uma luz branca, cega, explodiu à sua frente. Uma onda de choque a arremessou contra a parede. A fenda temporal se fechou. O silêncio voltou, pesado, absoluto. Os ecos se calaram para sempre. Mal conseguiu se arrastar para fora. A estrutura já estava colapsando. O chão tremia. Poucos instantes depois, uma avalanche, como se a própria montanha quisesse apagar a ferida, engoliu a instalação. O segredo, a ameaça,
Tudo foi enterrado sob toneladas de rocha e gelo. Ania Petrova voltou, não como uma heroína, mas com a verdade. Ela compilou cada detalhe, cada linha dos diários do Dmitry Volkov, os dados que conseguiu salvar o projeto Cronos, seu fracasso catastrófico, o sacrifício de Volkov, sua intervenção para selar a anomalia, entregou o relatório às autoridades e, anonimamente, a um grupo de cientistas éticos. Era preciso garantir que esse conhecimento fosse preservado, que tal loucura jamais se repetisse. Aquele vale esquecido na Sibéria permanece em silêncio. O experimento impossível foi, enfim, encerrado. Ania Petrova, a ex-analista, agora carrega as cicatrizes da experiência, mas também um novo propósito: a vigilância, a ética científica. A história se fecha aqui. A paisagem agora está em paz. O mistério resolvido, a ameaça neutralizada. E você, o que faria no lugar de Ania? Enfrentaria o desconhecido para selar uma ameaça que poderia destruir tudo? Deixe sua opinião nos comentários. Se essa história te prendeu do início ao fim, não se esqueça de se inscrever no canal. Temos histórias como essa todos os dias, 2 vezes ao dia. Não perca!